Vamos agora analisar, né, a nossa segunda situação, então. Eu vou até copiar aqui a imagem, porque vai ficar um pouquinho diferente, mas a gente já consegue aproveitar muita coisa. Então, né, vai lá, na verdade, deixa eu pegar esse cara, deixa eu copiar e ir para uma parte branca e eu volto aqui com vocês. Então vamos lá, vamos analisar a situação em que o nosso θ é maior do que o θ é. Ou seja, vamos calcular agora a velocidade mínima, que é o que falta calcular para este exemplo, dado que a velocidade máxima, né, independe da relação entre θ e θe, ok? Bom, se a velocidade, a gente está pegando aqui a velocidade mínima, o que significa a velocidade ser mínima? Então vamos lá, primeiro, peso e normal continuam, né, idênticos, né, porque, enfim, o peso vai ser sempre para baixo e a normal ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Além disso, né, a gente vai ter também que a força centrípeta vai estar direcionada para a esquerda, como tem que ser, porque afinal de contas o movimento circular, enfim, nada mudou nisso. O que está mudando são somente as velocidades, mas a resultante centrípeta tem que apontar para a mesma direção e sentido. Okay? O que vai mudar aqui agora é como a gente está pegando a velocidade mínima, significa que se o carro reduzir um pouquinho a velocidade, ele não vai conseguir descrever a curva. Né? Isso significa o quê? Significa que ele vai deslizar, vai sair do movimento da curva. No caso, como a velocidade é a velocidade mínima, ele vai, né, no caso, se ele reduzir um pouquinho a velocidade, ele vai, né, sair da curva indo para baixo, né, se movimentando para baixo, deslizando para baixo do plano inclinado. Então significa que na velocidade mínima ele também está na eminência de movimento, só que ele está na eminência de movimento para baixo. Consequentemente, a força de atrito nessa situação, ela está apontando para cima, né, no caso para cima do plano inclinado. Ok? Sempre analisar a tendência de movimento. Percebam que dessa situação da velocidade mínima para a velocidade máxima, que a gente estava resolvendo até então, a única alteração das três forças que estavam atuando, né, que atuam no sistema, a única alteração foi na força de atrito. E a força de atrito modificou como? Ela apontava para uma direção em sentido, ela passou a apontar para a mesma direção, mas no sentido contrário. Ou seja, a única diferença daqui para lá embaixo é que o valor da força de atrito, o módulo, trocou o sinal. Ele tinha um sinal e ele passou a ser invertido, exatamente porque ele só trocou o sentido. O que significa? Significa que a análise da força resultante vai ser idêntica ao caso da velocidade máxima, só trocando a força de atrito por menos força de atrito. Ok? Para não ficar tão reduzido assim, enfim, e talvez alguém ficar com dúvida, deixa eu fazer a construção de novo, mas só para poder evidenciar que vai ser idêntico, só vai trocar esse sinalzinho na força de atrito especificamente. Então vamos lá, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Força resultante em Y é igual a zero. A única força resultante que existe é centrípeta, e a força centrípeta é na horizontal, consequentemente, forças na vertical, que aqui é a nossa direção Y, vão ser iguais a zero. Ok? E, aqui no caso, né, eu sei que a força resultante em X, o módulo dela vai ser, aqui no caso, mv2 sobre R, porque é uma força do tipo centrípeta A na direção X, a resultante. Ok? Então, vamos lá, mesma coisa, né, mesma construção. Então, aqui força resultante em Y, força resultante em X. Vamos começar aqui com A em Y. Quais são as forças que apontam na direção vertical? Todas as três forças aqui, no caso, né, peso, normal e força de atrito, têm componentes verticais. Ok? Então vamos começar com as que apontam para cima. Força resultante ser igual a zero é a mesma coisa que falar que forças para cima são iguais às forças para baixo. Então, forças para cima. Vamos lá, que a gente tem a nossa componente NY da normal. Assim como agora nós temos a nossa componente FAY. No caso anterior, da velocidade máxima, ela estava apontando para baixo. Aqui ela passou a apontar para cima. Então perceba, só trocou o sinal da força de atrito. Ok? E para baixo, força-peso. Consequentemente, vamos lá, NY, né? E lembrando, aqui é o nosso ângulo θ e aqui é o nosso ângulo θ, ok? Só para, enfim, relembrar as conclusões que a gente tirou, né? No caso da velocidade máxima, a trigonometria é a mesma aqui. Então, aqui a gente vai ter normal vezes cosseno de θ, ok? Pelo fato de que é a componente vertical, mais força de atrito, né, vezes, aqui no caso, o seno de θ, então vezes o seno de θ, esse cara aqui tem que ser igual às forças que apontam para baixo, então mg. Ok? Vamos lá, nesse caso daqui, como a gente está calculando a velocidade limite, é uma velocidade na iminência de movimento. No caso, iminência de movimento para baixo, não para cima, como no caso anterior, mas não deixa de ser uma iminência de movimento. Se é uma iminência de movimento, nesse caso especificamente, a gente pode escrever a força de atrito estático como sendo a de atrito estático máxima, então μe vezes normal. Consequentemente, a normal, né, vamos lá, coloca em evidência, cosseno de θ mais μe seno de θ,
seno de θ, vai ser igual a mg, logo, normal vai ser igual a mg, então mg, dividido por cosseno de θ mais μe vezes seno de θ. Então perceba realmente o mesmo resultado de antes, trocando o sinal da força de atrito. E, no caso, trocar esse sinal da força de atrito, mudou aonde? Mudou esse cara. E se vocês lembrarem, quando a gente fez, né, escreveu o μe em termos dos ângulos, do ângulo limite, né, no caso, trocar o sinal de mais pelo sinal de menos vai fazer com que, ao invés de aparecer cosseno e seno da soma, vai aparecer provavelmente da diferença, dado que aqui trocou o sinal dessas composições. Mas, enfim, cada discussão no seu tempo. Vamos primeiro chegar nos resultados, depois a gente faz essa alteração para os ângulos limites, né, para ver qual que vai ser, né, aqui no caso, né, a velocidade mínima em termos, né, do ângulo e o ângulo limite. Ok? Então tá aqui a normal, o módulo da normal. O que a gente faz agora? Vamos analisar a força resultante em x, já também, claro, colocando a condição de velocidade mínima, que é o que a gente está fazendo aqui o tempo inteiro. Então, vamos lá. Força, eu sei que a força resultante em x está apontando para a esquerda, certo? E aí, para eu poder igualar mv2 sobre r positivo, eu tenho que tratar a esquerda como sendo a direção positiva e a direita como sendo a direção negativa. Nesse caso, até cometi um abuso de linguagem, né? Nosso x seria para cá, oficialmente, né? Mas enfim, vamos lá, forças para a esquerda positivas, forças para a direita negativas. Então vamos lá, forças que apontam para a direção da força centrípeta, né, para a esquerda. A gente tem aqui somente a componente horizontal da normal, que é o nosso nx, que vai ser a outra componente, consequentemente, n vezes seno de θ. Então, n seno de θ. E agora, né, só tem essa que aponta para a esquerda, a que aponta para a direita, a gente tem a componente FAX, né, da força de atrito, que vai ser a nossa força de atrito vezes o cosseno, já que entrou com seno no caso, né, da outra componente. Então aqui vai ficar um menos pelo fato de que ela está contrária, ok? Então vai ficar menos μe vezes normal, e eu posso colocar aqui porque está na iminência de movimento, então o módulo vai ser realmente o estático máximo, ok? E aqui cosseno de θ, tudo isso aqui mv2 sobre r. No caso, para essa situação específica, vai ser o v mínimo, então velocidade mínima. Bom, o que a gente faz? Coloca aqui a normal em evidência. Então, seno de θ, menos μe vezes cosseno de θ é igual a mv2 mínimo sobre r. E perceba, de fato, a gente só trocou esse sinal em relação aos procedimentos da velocidade máxima, né, que seria equivalente a trocar o sinal da força de atrito, como deveria ser, porque foi a única alteração da velocidade máxima para a mínima, que vai acabar impactando também, né, de ser um cosseno da soma, um cosseno da diferença. Já adiantando. Mas enfim. Então vamos lá. A nossa normal, ela pode ser escrita diretamente em termos do que a gente determinou. Então aqui vai aparecer um mg dividido por, vamos lá, cosseno de θ, que aparecia aqui, e agora era mais μe seno. Então, mais μe seno de θ. Consequentemente, né, vamos lá, massa vai cortar com massa corta com massa, e aí a gente chega, né, no nosso resultado em termos do coeficiente, né, e do ângulo, que vai ser, né, vamos lá, velocidade. Então, velocidade mínima é igual a raiz de, então, vamos lá, seno de θ, menos μe cosseno de θ, dividido por cosseno de θ, mais μe seno de θ. Isso tudo vezes rg. Então, essa daqui é a velocidade mínima, né? Que a gente também vai escrever aqui, claro, né? Também vou fazer esse exercício com vocês, escrever esse cara em termos do ângulo limite. Porque muitas vezes, né, quando a gente tem um problema que está em função de um ângulo, escrever o atrito em termos do ângulo limite, às vezes é bem conveniente, né? A gente ganha interpretação, a gente ganha intuição a respeito também. Então, vamos lá, perceba que, comparando então velocidade mínima com velocidade máxima, a única diferença, olha, os sinais em cima e embaixo trocaram. Era mais em cima, menos embaixo. Agora é menos em cima, mais embaixo. Isso significa que quando a gente for fazer a mesma expansão, a única coisa que vai mudar é que aqui em cima vai ser um sinal de menos, aqui embaixo vai ser um sinal de mais. Consequentemente, aqui vai ser um menos e aqui vai ser um menos também. E, consequentemente, esse cara daqui, ele é, na verdade, em termos de função trigonométrica, tangente de θ menos θe. Ok? Necessariamente. E, né, consequentemente, então a gente pode escrever a nossa velocidade mínima. Então, vamos lá, velocidade mínima como sendo raiz de tangente de θ menos θe rg. Então,
né? Tá aqui a velocidade mínima escrita em termos do ângulo limite. Então vamos lá, algumas informações interessantes que a gente consegue tirar daqui, né? Algumas conclusões, né? Para ter uma ideia se a intuição, né, dessa resposta de fato bate com a intuição que a gente tem, né, dado que isso é física, né? Então vamos lá. Primeiramente, você pode não saber nada de física, pode não ter nenhuma intuição. Um resultado você sabe, né? Você sabe que velocidade necessariamente é um número real, né? Pelo menos aqui o módulo da velocidade é um número real. Não pode ser um número complexo, não pode ser um número imaginário. Consequentemente, né, esse argumento daqui ele tem que ser positivo, porque olha só, R e G são sempre positivos, mas tangente é negativa para argumentos negativos. Consequentemente, como a velocidade não pode ser descrita por um número imaginário, que não faz sentido, então isso fala pra gente que θ menos θe tem que ser maior que zero, para que esse resultado faça sentido. Então, para que esse resultado faça sentido, o que a gente chega aqui é que o nosso θ tem que ser maior do que o θe, que de fato é aquele regime que a gente tinha pegado. Eu até comentei com vocês, se θ não for maior que θe, não faz sentido pensar em velocidade mínima, porque o corpo sempre vai conseguir, para qualquer velocidade, né, descrever o movimento. Né? No caso, eu digo para qualquer velocidade acima de zero, né? Não teria uma velocidade mínima nesse sentido. Para ser mais justo, né, a condição que a gente chega aqui, na verdade, é que o θ tem que ser maior ou igual ao θe. Certo? Por quê? Porque quando o θ é igual ao θe, isso fala para a gente que a velocidade mínima ela é igual a zero, porque vai ficar um tangente de zero. Ok? Mas, de fato, quando o θ é igual ao θe, o corpo ele não desliza, mas ele está na iminência de deslizar. Mas ele não desliza porque ele está no ângulo limite. Então faz sentido, né, realmente uma velocidade mínima, no caso aqui zero, porque seria a velocidade de iminência de movimento, no caso de descida. Ok? Então faria sentido aqui, não tem nenhum problema. Se for igual, existe uma velocidade mínima, e no caso é a menor velocidade mínima possível. Okay? E perceba o que aqui está falando para a gente é que quanto maior for o ângulo θ, maior vai ser a velocidade mínima, o que faz sentido. Quanto maior for o θ, quanto mais inclinado for o plano, né, maior vai ter que ser a sua velocidade para você conseguir minimamente não deslizar para baixo. Ou seja, essa expressão da velocidade mínima, né, resgata as intuições que a gente teria para esse probleminha de fato, né, e de fato, né, essa é a solução. Então perceba, né, é até interessante como é que a velocidade máxima e a velocidade mínima elas têm uma expressão bem semelhante. A única coisa que muda é se é a tangente da soma ou da diferença. E perceba, na velocidade máxima, essa tangente daqui sempre vai ser positiva. Certo? O que significa que sempre, para qualquer contexto, vai existir uma velocidade máxima, e que é o que a gente espera. Mas então, é isso, né? Um problema que o enunciado é bem simples, né? A situação, o contexto é simples, né? É o mesmo contexto da aplicação 4, com a única diferença é que agora o plano que o carro se movimenta é inclinado, mas perceba, só o fato de inclinar faz com que mude completamente, né, a análise do problema, fica bem mais complicado e tudo, mas enfim, nada que fuja da análise padrão de lei de Newton. Então perceba que por mais que essa aplicação tenha sido um pouco mais longa, os procedimentos que eu fiz aqui, eles foram idênticos aos que eu fiz até agora. É sempre analisar as forças que estão atuando no corpo, a partir disso aplicar as leis de Newton. Se o sistema estiver em equilíbrio em alguma direção, força resultante igual a zero. Se o movimento for curvo, força centrípeta. E se o movimento não for curvo, massa vezes aceleração, do ponto de vista genérico, para a gente determinar a aceleração de fato. Eu não resolvi esses problemas ainda, né, com a aceleração a ser determinada sem ser a centrípeta. Até agora eu só resolvi com vocês o problema de força de atrito e tanto essa aplicação quanto a anterior também envolvendo força centrípeta. Eu vou resolver mais aplicações com vocês, né, claro, aqui eu resolvi só algumas com um contexto específico, mas enfim, espero que tenha ficado claro. Né, pelo menos aqui agora, né, com a força de atrito, como é que é o procedimento, né, para poder utilizar, e também, né, enfim, a construção geral dos problemas de lei de Newton. Então, né, vejo vocês, né, vou encerrando esse vídeo e vejo vocês, então, na próxima aplicação.